Irmãos, vamos abrir Marcos, capítulo 5 ainda. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nós iremos ler do versículo 21 ao versículo 43, todo o final deste capítulo. Embora nós tenhamos visto algumas aplicações do versículo 25 ao 34, mas é importante que nós leiamos todos esse final do capítulo novamente. Eu vou ler, os irmãos acompanhem a leitura. Verso 21 diz assim: Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: Minha filha está à morte, vem, põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia comprimindo. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo com hemorragia, e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curado do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: Quem lhe tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: Tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: Menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer à menina. Amém. A ressurreição da filha de Jairo, né? Irmãos, este texto final do capítulo 5, com a ressurreição maravilhosa da filha de Jairo, esta manifestação tão grandiosa do poder de Cristo, essa parte encerra uma série de ações de Cristo intervindo sob condições humanas extremas. Já disse isso aos irmãos. E toda vez que Jesus se manifesta, ele traz esperança, ele traz uma solução efetiva sobre cada caso específico. Nós vimos isso. Então ele agiu muito poderosamente quando fez cessar a fúria do mar. Não é verdade? O mar estava revolto, o barco dos discípulos sacudiam para lá, para cá. Então eles
não dando conta de lutar com aquela tempestade, eles começam a ficar desesperados e começam a dizer, achar melhor, perceber que vão morrer, porque não vão dar conta com aquela tempestade, e ver Jesus dormindo no barco, vai despertar o mestre, vamos morrer. Se o Senhor não acordar, não levantar, não despertar, nós vamos morrer. Será que o Senhor não está vendo que nossa vida está perecendo? Então ele traz a calmaria desejada. Aquieta-te, calma-te, aí da tempestade vem a calmaria, aí o mar fica calmo. O texto diz que as águas ficam paradas ante a voz de Cristo, a autoridade de Cristo. Então os discípulos ficam admirados. Quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Mas ele chega ao outro lado, mais uma realidade carente da glória de Deus se manifesta. Um homem possesso de espírito imundo. Ah, irmãos, mas essa possessão aqui não era aquela da sinagoga que se manifestou lá no canto quando Jesus estava lá, não. Quando Jesus pergunta o nome, ele diz, Legião é o meu nome. Então a ideia ali é de muitos espíritos imundos subjugando a vida daquele indivíduo. Muitos espíritos imundos subjugando a condição humana daquele indivíduo, tornando-a mais deplorável ainda, porque o pecado já deplorou, já trouxe consequências terríveis. E aí vem uma condição de subjugação de espíritos imundos e leva aquele indivíduo ao extremo ainda. De modo que nem correntes, o Evangelho diz, pode amarrar, porque não tem corrente que segure. Pode botar na cadeia, ele quebra, ele esmigalha, ele amassa, ele acaba com tudo, ninguém dá conta. Então a solução é, bota esse indivíduo para os sepulcros, tira ele daqui. E aí ele está vivendo nos sepulcros, e é justamente lá onde ele se encontra com Cristo. E vai aos pés de Cristo, e ali ele tem um encontro transformador, irmãos. Aquele homem se encontra com Cristo, e aí mais uma vez o poder de Cristo vai se manifestar, e veremos o quão transformador foi aquele encontro. Jesus então devolve aquele indivíduo primeiro a si mesmo, porque aquele indivíduo, quando os porqueiros chegam, encontram-o assentado em perfeito juízo, vestido. Aquele indivíduo se encontra. Como o encontro com Cristo percebe ou traz a ele o encontro com ele mesmo. Então ele recobra o juízo. E toda vez que recobramos o juízo, a ideia é, rapaz, o que é que eu estava fazendo? Que vida era aquela? Então aquele indivíduo é devolvido também à sua família. Jesus, vai aos teus, rapaz, e mostra a eles o que Deus fez na sua vida. É devolvido à sociedade também, porque o texto encerra dizendo que ele percorreu Gadara inteira, sendo um missionário e anunciando o que Cristo havia feito na vida dele. Ele faz o caminho de volta. A graça permite com que ele faça o caminho de volta. O caminho que ele fez foi um caminho de destruição, mas ele volta demonstrando o poder e transformação da graça em sua vida. Ai, irmãos, mas Jesus é intenso o ministério de Cristo, é intenso. É tão intenso que agora ele vai ter um toque diferente. Uma mulher vem por trás e diz, se eu tão somente tocar nas vestes, sararei. E aí a multidão acosta de cá, a multidão acosta de lá, aperta daqui, aperta de lá, e ela então vai, encosta. Mas quando encosta, Jesus diz, opa, alguém tocou. Diferente. De mim saiu virtude, poder. E a mulher percebe em si, consciente do que lhe operara, diz, então ela tenta se esconder, ela quer passar por Cristo, receber os benefícios do poder de Cristo, mas a ideia dela é sair pela tangente, caladinha. Mas quando Jesus se volta para ela, quem me tocou? Alguém me tocou. Diz, rapaz, agora eu estou enrolado. Jesus diz, calma, filha, calma, paz seja com você agora, calma, calma. Mas antes, irmão,
Jesus havia recebido um clamor de um homem chamado Jairo. Jesus Cristo, antes do toque da mulher, é abordado por um chefe da sinagoga, diz o texto. Versículo 21 inicia essa abordagem. E esse homem era um chefe da sinagoga. Irmãos, ele não era pouca coisa. Ele era um líder na comunidade, alguém que se nominava, ou alguém que recebeu a incumbência de ser um chefe da sinagoga. Era alguém responsável por liderar os serviços religiosos. Aquele homem tinha a responsabilidade de oficiar e de organizar os serviços da sinagoga, organizar tudo, deixar tudo preparado para que o sábado do Senhor fosse um sábado organizado, tudo preparado, com uma pessoa definida para ler a lei, uma outra para expor o texto da lei, uma outra para fazer oração. Então ele organizava, ele comandava, ele presidia e ele supervisionava o culto. Os cuidados com a escritura, com as ofertas, os cuidados com o edifício, com a sinagoga em si, era a responsabilidade desse homem chamado Jairo. Esse homem, irmãos, é uma das pessoas mais respeitadas da comunidade judaica. Chefe da sinagoga, era alguém de um respeito acima do normal. Um homem que desempenhava uma função importantíssima na sociedade, no centro religioso e, acima de tudo, alguém ortodoxo. Alguém que vivia os padrões da lei, que estava incumbido não somente de oficiar, mas em seus padrões externos. Era um homem ilibado, um homem de uma conduta irrepreensível, e desempenhava essa função de tamanha envergadura na comunidade judaica. E no verso 21, ele então se mostra, dizendo, verso 22, eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. E vendo-o, prostrou-se a seus pés. E no verso 23 ele insiste e suplica, minha filhinha está à morte, vem e põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Esse homem, irmãos, ele se apresenta agora de maneira diferente. O que começamos a aprender no texto é que todos nós enfrentamos a dura realidade do sofrimento na vida humana. Todos nós, independente da posição em que os homens estiverem desfrutando na vida, independente da condição social que os homens estiverem, ou da envergadura de suas funções, o sofrimento atinge a todos. Ele alcança e bate à porta de todas as pessoas. E Jairo tem uma filha, diz no final do texto, de 12 anos. Lucas nos informa que Jairo tinha uma única filha de 12 anos e que estava enfrentando uma enfermidade muito grave. O texto não relata o nome da enfermidade, mas pelo desespero de Jairo, dá-se a impressão de que esta menina, se não for socorrida a tempo, ela não vai viver. Por essa causa, Jairo se prostra aos pés de Cristo e, de maneira insistente, pede o socorro de Cristo. Minha filha está à morte, ou melhor, está à beira da morte. Se uma ação poderosa do Senhor não se fizer sobre a vida dela, ela não vai viver. A enfermidade, irmãos, e a tristeza invadiram o lar desse homem. Chegou, bateu a porta. Um homem de funções importantes, de posição importante, está enfrentando um problema difícil de ser resolvido.
Problema que as suas ações ou as ações dele mesmo, embora que ele tenha recurso ou que consiga ter acesso aos melhores recursos da época, não vai dar conta, não vai dar conta. Isso aqui mostra que a enfermidade e o sofrimento batem à porta de todos. Ele chega à casa da mulher anônima, com uma mulher hemorrágica, que ninguém sabe o nome, ninguém sabe a origem, ninguém sabe a condição social. Só se diz que ela gastou muito dinheiro para tentar resolver, mas sem sucesso. O sofrimento chegou à casa dessa mulher, bem como chegou à casa de Jairo. As ações humanas não resolvem o problema dessa mulher, bem como as ações humanas não resolvem o problema de Jairo. Só a graça de Deus vai trazer solução a essas dificuldades humanas extremas, aonde o socorro divino deve se fazer presente, senão não há solução. Irmãos, o sofrimento une todos nós. O sofrimento nos coloca em pé de igualdade, em pé de igualdade. Porque o sofrimento é uma das condições do mundo caído, da nossa vida que foi cortada ou foi afastada de Deus por conta do pecado. E o pecado trouxe várias condições terríveis sobre a vida humana, de que se a graça de Deus não age, ou se a bondade de Deus não estivesse ainda cercando a nossa existência humana, fazendo com que o sol se ponha sobre justos e injustos, fazendo com que a chuva caia sobre maus e bons, se Deus olhasse para esse mundo caído, meus irmãos, e afastasse dele toda a sua graça, este mundo enfrentaria condições que talvez eu e você não conseguiríamos enxergar ou ver. Talvez eu e você não conseguiríamos lidar com o tamanho sofrimento que o pecado iria nos levar, ou as condições temporais que o pecado iria trazer sobre as nossas vidas. Tal é a condição da existência humana longe da glória de Deus, ou apartada da graça de Deus. E Jairo aqui está enfrentando este problema que está fazendo com que ele se prostre, está fazendo com que ele se enxergue como um humano incapaz de dar conta deste problema que o aflige. Então ele vai desesperadamente em direção a Cristo. E quando muitas vezes essas condições afetam as nossas vidas, quando ela afeta ricos, pobres, homens de elevada envergadura ou de posição alta, todo formalismo é quebrado. Todo protocolo é desfeito. Todo orgulho humano se esvai diante da mais dificuldade que se rompe sobre o homem. E nessas horas não lembramos de que somos chefe da sinagoga. Nessas horas não lembramos que os fariseus estão nos olhando. Nessas horas não nos lembramos o que as pessoas irão pensar de nós. Nessas horas nos tornamos realmente humanos. Nessas horas Deus nos faz ver que somos humanos e que carecemos da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor, da sua intervenção, do seu cuidado, da sua orientação, da sua condução. E se Ele permitir que o mal bata as nossas portas e um mal extremo, todos nós, irmãos, faremos como Jairo: socorre-me, Senhor, porque minha filha está à beira da morte. Jairo aqui, irmãos, se prostra diante do mestre lhe pedindo socorro. Ele aqui reconhece que Cristo é poderoso para socorrer. Só o Senhor é poderoso para socorrer. Então ele se humilha, se curva aos pés de Cristo. Mas ele se coloca diante de Cristo de maneira esvaziada. Verso 23, insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte, vem, põe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Ele rogava a Cristo: vem, vamos à minha casa, impõe as mãos sobre a minha filha.
Sua insistência é porque a sua causa demanda pressa. Não há tempo a esperar. Ele tem que vir logo, senão minha filha vai morrer. Mestre, vamos. Ele insiste, minha filha está morta, vamos. Ou seja, sua cura está relacionada à continuidade de sua vida. O Senhor Jesus atende o seu pedido. Verso 24. Jesus foi com ele. Irmãos, Cristo não é indiferente à nossa dor. Ele sabe a dimensão dela, o tamanho dela. Ele conhece as nossas tentações, as nossas limitações. Ele reconhece que ainda carecemos de glória, de plenitude de glória em nossas vidas, de transformação. Mas Ele não é indiferente ao sofrimento. Ele não é indiferente. Assim como nós, servos de Deus, não devemos ser indiferentes à dor das pessoas. Não. Nós devemos ter a capacidade de nos colocar no lugar dos outros. E mesmo sendo, irmãos, o ímpio, a palavra de Deus diz que Deus não tem prazer na morte do que morre. Cristo não é indiferente ao nosso sofrimento, à nossa dor, aos nossos dilemas. Ele sabe muito bem a intensidade da nossa dor e sofrimento. Ele sabe até onde eu e você conseguimos suportar. E Ele vai com Jairo. Se compadece, tem misericórdia e vai com Jairo. Ele vai com Jairo até a sua casa. E ele não vai distante de Jairo, ele vai com Jairo à sua casa. Ele está junto. Às vezes percebemos no silêncio do Senhor a sua indiferença. Mas Ele não é indiferente, ainda que em silêncio Ele está presente, cumprindo os seus propósitos. E Ele está com Jairo para fortalecer, para ir em direção à casa de Jairo e colocar a sua mão sobre a filha de Jairo. Agora, o pensamento de Jairo é um só. Acompanhe a ideia do texto. Se o Senhor for lá agora, e colocar a mão sobre ela, ela vai sarar. Esse será o pensamento de Jairo. Ela vai ficar curada e ela vai viver. Isso é verdade. Cristo tinha o poder para fazer isso. E tem. Agora, essa é a agenda de Jairo. Senhor, vamos logo. E uma multidão acossava Cristo, acossava de lá, acossava de cá, e a agenda de Jairo e o plano de Jairo era que Cristo fosse urgente. Vamos! O senso de urgência de Jairo está aguçado. Ele tem uma causa urgente para socorrê-lo, e não há mais tempo para espera. O relógio de Jairo está condicionado à dor de sua filha. E faltava poucos minutos. Poucos minutos. E Jairo disse: vamos, Senhor. Vamos. Insistentemente ele disse: o Senhor impõe as mãos sobre ela, imponha para que ela seja salva e viverá. Segundo ponto: apesar de sua dor e sofrimento, Jairo precisa aprender que a sua urgência não é a urgência de Deus. O seu tempo não é o tempo de Deus. E Jairo não tem pressa, é lógico. Sua necessidade é urgente, também é lógico. Por isso não há tempo a perder. Eu e você pensaríamos da mesma forma. E esse é um pensamento que permeia a mente deste pai aflito. E ele está com a filha lá, à beira da morte, sai em busca do socorro, porque ouve falar de Cristo, e vai esperando que Cristo vá à sua casa resolver o seu problema, porque senão algo desagradável irá acontecer. Pior. E aqui certamente é um pensamento que permearia todos nós. Vamos, Senhor, é urgência. Minha filha está moribunda, vai morrer. Coloca as mãos sobre ela para que saia viva. Mas ele não esperava. Não. Que no meio do caminho o mestre iria se deparar com uma circunstância que iria fazê-lo parar. Cristo vai parar.
Não estava programado, meus irmãos, uma mulher com uma hemorragia que perdurara há 12 anos tocar em Cristo. Jamais se passaria pela cabeça deste pai aflito. E mais, ela não só toca, mas Cristo se volta para ela e dialoga com ela. Ele para saber quem o tocou. Alguém me tocou. Agora, você imagine o coração de Jairo. Você imagine a aflição de Jairo. Uma necessidade urgente e o Senhor é interrompido no meio do caminho. Se formos analisar de maneira fria as circunstâncias, a prioridade de atendimento aqui é da filha e não da mulher. Qualquer pessoa, irmão, chamaria um médico de insensato se ele deixasse de atender uma urgência e emergência para atender um caso crônico que se perdura há 12 anos. Todos nós ficaríamos perplexos ao ver uma pessoa deixar de atender um caso urgente, de iminente morte, para atender um caso crônico ou outro caso qualquer. A nossa resposta seria: toda urgência e emergência tem prioridade. Adolfo Pull, um pastor, comentando esse texto, diz que enquanto a mulher hemorrágica recebia graça, o pai da menina vivia o inferno. Jairo, irmãos, deve ter ficado aflito quando Jesus para a caminhada que estava sendo feita em direção à sua casa para atender uma mulher e dialogar com ela. Em seu pensamento, ele não poderia esperar, não dá mais tempo. Agora, o tratamento de Cristo envolve toda a família. Envolve pai, envolve mãe e envolve filho. O Evangelho vai chegar ao coração de todos na casa. E não só a filha precisa ser tratada, mas Jairo precisa ser tratado. E enxergar a providência de Deus até na parada de Cristo. A demora do mestre vai servir de pedagogia sobre a vida e o relógio de Jairo. E Jairo precisa aprender que muitas vezes o nosso tempo não está alinhado ao tempo de Deus. Jairo precisa aprender que muitas de nossas urgências não são para Deus. O relógio da providência divina não atrasa e nem não adianta o seu horário. Deus tem a hora certa. Sabe por quê? Porque o seu poder e controle se estende sobre a vida, sobre a morte, sobre a saúde, sobre a doença. Para Deus não há acasos e nem impossíveis. Para Deus não há imprevistos e ninguém o pega de surpresa. Mas Jairo aqui será provado. A fé deste homem será testada diante da espera e parada de Cristo. E Jesus permite que o detenha. Ele para dar ouvidos a essa mulher. E tem mais. A mulher declara em voz alta. Ela diz toda a verdade para todo mundo ouvir, inclusive Jairo. Olha, eu era impura, tinha uma hemorragia, e segundo as leis cerimoniais eu não poderia tocar em ninguém, porque sou considerada impura. Segundo as leis cerimoniais, a quem eu tocasse, ou a quem eu tocar, essa pessoa também se torna impura. Agora você imagina, um chefe da sinagoga, que conhece as leis cerimoniais de Moisés, ortodoxo, organizador da liturgia, conhecedor da lei, da Torá,
a história de que uma mulher impura tocara em Jesus e de que ele havia se ajoelhado diante do mestre. Agora se lembre do seu pedido: impõe as mãos sobre a minha filha e ela sarará. A pergunta é: Jairo, tu ainda crê? Você ainda vai levar Cristo, que foi tocado por uma mulher impura, para tocar em sua filha? Jairo, Cristo está imundo, Jairo. O pedido inicial de Jairo era: impõe as mãos. Jesus vai provar. Provar no sentido de perguntar a Jairo: será que tu crês que eu posso fazer isso? Ele já demonstrou fé inicial, irmãos, quando se prostra aos pés de Cristo. Porque a fé não é só assentir-se em relação à verdade ouvida, mas sobretudo é crer e agir coerentemente em relação àquilo que se ouve de Cristo. Mas em meio aos nossos conhecimento de Cristo, acerca da nossa instrução sobre Cristo, ainda permeia em nossos corações conhecimentos que nos levam para o legalismo, que nos levam para uma urgência e uma imposição do pensamento e das ideias humanas. Mas o conhecimento de Cristo precisa ser limpo. A fé deve nos levar a ver Cristo e Cristo somente de maneira clara e nítida. E essa fé inicial precisa amadurecer. Essa fé que nos faz prostrar-se diante de Cristo precisa nos levar a prostrar, mas com uma condição de consciência mais amadurecida. E Jairo está com uma mulher, ouve falar: olha, Jesus curou, Jesus fez isso. Certamente não podemos afirmar, mas inferir, certamente já estava na sinagoga quando Cristo ali abriu o livro da lei e disse: em mim se cumpre a Escritura. Mas aqui Jairo diz: Jairo não, Cristo está levando Jairo a um caminho de maturidade. Cristo está levando Jairo a enxergar além de si mesmo, a ver além da circunstância que o aflige. Deus está testando o senso de urgência de Jairo. E agora ele vai ser levado a uma situação mais terrível ainda. Mais terrível ainda. Verso 35. Pule para o verso 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda se incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. A situação ficou pior. Sabia, se o Senhor tivesse ido naquela hora, eu não tinha morrido. Eu sabia por quê. Como as irmãs de Lázaro, se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Eu sou a ressurreição e a vida. Lázaro não morreu, mas dorme. Aqui imagine a cabeça de Jairo quando ouve: sua filha morreu. Pare de incomodar o mestre. Acabou, filho. Sobre a morte, acabou. Irmãos, quando cessam os sinais vitais, acabou. Aqui todas as luzes de Jairo se apagou. Ou seja, agora é tarde. Sobre a morte, quem tem? O mundo de Jairo desaba. Acabou. Não obteve a ajuda que esperava. Não foi atendido em sua urgência. E não tem mais nada a fazer.
Mas como diz, irmãos, o cantor cristão, em meio às nossas trevas vemos a luz. Mas em meio às suas próprias trevas, Jairo ouve a voz da providência: não temas, crê somente. O texto diz que Jesus não dá ouvidos àquela notícia. Ele ouve aqui, mas não atende. Agora a ideia do texto é que a incredulidade já estava articulando no coração de Jairo. Havia uma luta interior no coração de Jairo, entre aquilo que ele ouviu no início, o que estava acontecendo com ele, aquilo que o levou a prostrar-se diante de Cristo, e aquilo em que ele estava mergulhado. O texto, quando Cristo diz não temas, a ideia é de que a incredulidade estava continuamente rondando o coração de Jairo, lutando. C.S. Lewis dizia que o perigo da tentação é quando as emoções suplantam a nossa razão. A ideia aqui é de que Jairo já estava cheio de incredulidade, o coração estava pesando ante as dificuldades que o estavam fazendo curvar-se. Agora Cristo ouve a mesma notícia. Agora ele não ouve, ele ouve e não atende, porque para Cristo a morte não é a palavra final. Amém. Não é. Verso 36, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Irmãos, o Evangelho é as boas novas do Senhor. O Evangelho é a notícia de que Deus em Cristo está salvando o seu povo, e de que aquele Cristo que morreu, ele ressurgiu dentre os mortos, e Cristo é a primícia dos que dormem. A morte não é a palavra final. No fim de todas as coisas, o Evangelho nos ensina que Cristo irá dizer, ou nós também poderemos dizer: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? É sempre assim. Diante do desafio de não temer, há também o desafio de crer. Verso de número 36, não temas, crê somente. A ideia aqui é: Jairo, você precisa aprender a continuar a crer. Ainda que tudo não vá bem, ainda que a morte bata à sua casa, você deve continuar a crer. Sabe por quê? Porque o Evangelho nos ensina que a firmeza e a crença não devem ser fruto das condições favoráveis. Não, jamais. Não devemos, irmãos, ser convictos quando tudo vai bem, ou somente quando tudo vai bem. Devemos crer na palavra do Senhor, naquilo que nos está sendo ensinado. E diante das notícias mais terríveis que o mundo nos traz, devemos recobrar a memória a boa notícia do Evangelho. Cristo morreu e ressuscitou. E devemos ter convicção, ainda diante das más notícias. Devemos continuar crendo, ainda diante das más notícias. O sentido da palavra crer, irmãos, na língua hebraica, sabe o que significa? Adquirir perseverança, firmar-se, aquietar-se em oposição a temer, a estar preocupado, a estar tímido, a estar inseguro. E no Evangelho de Marcos, a fé sempre está ligada a milagres de Jesus, sempre. Portanto, a fé aqui consiste em aquietar-se diante de Cristo. Cristo é a boa disposição de Deus para socorrer os pecadores. Ao mesmo tempo que essa fé, que é perseverar, aquietar,
descansar. Marcos mostra que sempre ela vai ser combatida por desesperanças, sacudidas por más notícias, a fim de que as pessoas oscilem entre a esperança e o desespero, entre a convicção de curvar-se e o mergulhar em si mesmo, tomado por incredulidade. E essa era a situação de Jairo. E Cristo, percebendo, diz: não temas, crê somente, fique firme. Mas essa fé, às vezes, irmãos, é imatura, não é tão sólida. Essa fé, às vezes, se move em direção a Cristo somente quando há uma necessidade pontual. Essa fé faz com que, muitas vezes, imatura, eu e você, nos curve diante de Cristo somente quando as aflições nos acossam. Deus quer nos levar além. Além. Deus é tão bondoso e misericordioso que tem um propósito de te amadurecer, de me amadurecer, de me aperfeiçoar, de nos aperfeiçoar. Como disse Tiago, de nos levar a ser completos, nada deficientes. Agora sim, irmãos, a fé de Jairo poderia mostrar-se. Agora a ideia de Cristo é: Jairo, agora a sua fé vai ser vista de maneira clara, nítida. Sabe por quê? Todas as escolas foram tiradas. Todos os suportes foram tirados, Jairo. Não há mais socorro, não há mais esperanças, não há mais recursos humanos. Todas as escolas da fé de Jairo foram retiradas pela providência de Deus. Agora sim, Jairo, teremos essa fé tão clara, que se sobressai ante as dificuldades e vai em direção a Cristo. Só pode, irmãos, essa fé madura só pode ter a Deus, Cristo como seu objeto. E fé madura é aquela que se apropria de todo o ser de Deus, da soberania completa de Deus. Fé não é aquela que se apropria, ou fé madura não é aquela que se apropria somente dos atributos que nos fazem favoráveis, os atributos de Deus que nos são convenientes. Mas a fé nos faz descansar no ser de Deus completo, deste Deus soberano que tem o controle da morte, da vida, da saúde, da doença, que nos faz esperar, que nos faz parar, que não nos submete à nossa urgência e emergência, porque tem um plano maior do que aquele que nós estamos enxergando. Isso é fé, é descansar neste Deus, que é amor, que é justiça, que é bondade, que é misericórdia, que é longanimidade, que é bondade, que é paciente e que está no controle de todas as coisas. E Ele nos ensina a esperar. Espere. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Eu não vou me submeter às urgências e demandas da correria de vocês. Aquietai-vos. E Ele quer nos fazer ver a providência em tudo. Em tudo. Ele quer que nós enxerguemos, ou enxerguemos, melhor dizendo, a sua providência agindo em tudo. Em tudo. É fácil ensinar pela manhã, irmão, sobre a providência de Deus. Porque Deus, em sua providência, dirige, controla, mantém e governa todas as coisas. Ah, é? Você crê nisso? Você crê? Ele quer que Jairo veja isso. Ele quer que Jairo veja a providência de Deus sem colocar uma mulher com hemorragia no caminho dele. Ele quer que Jairo veja Deus ali agindo. A providência, irmãos, já estava agindo na vida de Jairo e dessa mulher há tempos.
12 anos que ficou para trás entre a cura e o início da doença, não é um período onde Deus não governou e não controlou a história da vida dessa mulher. Deus a conduziu. Deus a conduziu. E essa mulher se deu com várias possibilidades de cura, mas indo a pior. E a providência de Deus a leva ao encontro pessoal com Cristo. Ao mesmo tempo, a providência está agindo na própria vida de Jairo. Deus está governando, está controlando, está dirigindo, está cumprindo os seus propósitos, os seus planos. Sua providência é ativa na história do mundo e na minha e na sua, na vida dessa mulher, na história de Jairo. E só Ele tem poder para fazer com que os seus caminhos se encontrem em um ponto comum. Só Ele é poderoso para fazer com que a história de Jairo se cruze com a história da vida da mulher hemorrágica. Você não consegue ver isso. Nós não conseguiremos enxergar como Deus enxerga. E Ele vinha controlando, dirigindo, guiando, cumprindo o seu decreto por meio da sua providência. E Cristo disse: meu Pai trabalha até hoje. Jairo, veja além dos seus problemas pontuais. Por isso Deus nos leva somente a crer. Creia somente. Creia somente. Não que a fé seja um salto no escuro, uma crença cega. Não que a esperança não use óculos. Pelo contrário. A esperança e fé está firmada na palavra de Deus, naquilo que Ele prometeu, naquilo que Ele revelou, naquilo que Ele está fazendo e fazendo cumprir os seus propósitos, a sua palavra, o seu plano, o seu decreto. Por isso, tenha uma âncora da alma, segura e firme, Cristo. Deus. Não tente colocar a providência de Deus dentro do seu script. Não tente controlar as ações de Cristo conforme as suas urgências. Deus sabe nos fazer parar. E Cristo diz no verso 36 a Jairo: não temas, crê somente. Descanse, persevere, continue crendo, continue esperando. Sabe por quê? Último ponto: o socorro de Deus não chega atrasado. Não chega. Jesus então saiu após ter parado para conversar com a mulher. Acabou, né? Então ele sai. E no verso 37 ele também não permite que a multidão siga mais. Traz 3 pessoas com ele, fora o pai, Jairo, que são os irmãos Pedro, Tiago e João, os 3. Sabemos que é uma tarefa específica dos 12, caminhar com Cristo e aprender com Cristo para depois transmitir e atestar coisas que eles viram e ouviram. E o grupo escolhido por Cristo são os 12. À medida que Cristo vai se revelando, eles vão conhecendo, e esse conhecimento de Cristo vai se aprofundando, se aprofundando, se aprofundando, até que a gente vê o resultado em Atos, até que a gente vê o resultado nas cartas. E eles dizem: nós não poderemos nos calar acerca daquilo que temos visto e ouvido. Aprender. Mas aqui na ocasião Jesus diz: não, só quero os 3, Pedro, Tiago e João. E ali diante daqueles 3, mais o pai e a mãe da menina, Cristo vai manifestar o seu poder. É lógico, irmãos, é lógico que o ponto maior do ministério de Cristo seria a sua morte e a sua própria ressurreição. Aqui é só uma sombra pálida do que será a ressurreição de Cristo, que é a primícia.
E dessa ressurreição, sendo Cristo a primícia, todos eles vão participar, todos eles depois da ressurreição vão comer com Cristo, vão andar com Cristo, vão estar no cenáculo com Cristo. Aqui não há necessidade de todos. Jesus diz: fique aí, eu vou lá com os 3. E aí eles vão. Mas o verso 39 também diz que Cristo não quer fazer publicidade com os seus milagres. Cristo não quer explorar a dor das pessoas para tornar o Evangelho mais aceitável, como temos visto alguns fazer, infelizmente. Promessas infundadas, mentirosas, enganosas, explorando a dor humana para que as pessoas acorram àqueles locais que eles dizem estar se manifestando o poder de Deus. Cristo não nos ensina a fazer isso. A manifestação dos milagres de Cristo não é a sua função principal, não. Sua missão principal é morrer na cruz, é sofrer como maldito de Deus. Isso que está acontecendo são sinais do reino. Sabe o que está acontecendo aqui? Uma ressurreição ali, uma cura ali, uma libertação ali. São sinais do que será no futuro, quando Deus for tudo em todos. Aqui ainda não. Por isso Jesus disse: calma, não anuncie, fique calado, porque Ele sabe que o seu caminho vai nos levar à cruz, à morte como maldito de Deus no nosso lugar. Então, meus irmãos, Ele chega na casa. Agora, a cena na casa é a pior possível. É a pior possível. Versículo de número 38. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço. Os que choravam e os que pranteavam muito. Irmãos, na cultura judaica, duas ocasiões na vida de um homem o honravam. A primeira era o casamento. O casamento na cultura judaica era uma festa. Para a moça, para o rapaz, reuniam as famílias, os convidados ali faziam festas e mais festas, e dias a fio. Aquela festa de casamento perdurava, era uma celebração só. Agora tem uma segunda ocasião em que os homens também são honrados na cultura judaica. É no seu sepultamento. Quando olhamos para o Velho Testamento e Deus dizendo que iria acabar com a vida de Jezabel e sua geração e não deixaria com que ela fosse sepultada, porque os cães comeriam a sua carne, ali é uma desonra. Para um ser humano não ser enterrado de maneira digna, de maneira lamentosa e saudável pelos seus parentes, era um juízo de Deus. Era uma forma de juízo sobre aquelas pessoas. Deixar com que os cães comam a sua carne era a forma como Deus estava mostrando o seu desagrado para com aquela pessoa. E até na morte, Deus iria desonrá-la. Até na morte, Deus iria desonrá-la de maneira pública. Quem irá na sua vida? Agora aqui não, em Israel, em regra, o homem era honrado no casamento e honrado na morte. E uma família, até uma família pobre, quando fosse fazer o sepultamento, reunia os parentes, os convidados, os amigos, os vizinhos, e contratava um flautista e uma mulher para chorar. Fazia parte da cultura. Quando a pessoa tinha muito dinheiro, ela contratava os flautistas, várias carpideiras para chorar, porque esse era o nome das pessoas que choravam nos velórios. E aí era assim: o flautista começava a tocar com um som laborioso, cânticos alternados, e aí era torcer de mãos, bater de pés, palmas. Mas a cultura diz que antes de cobrir o corpo da pessoa, antes de cobrir, esse lamento se tornava mais intenso. Tão intenso ao ponto das mulheres baterem nos corpos, puxarem os cabelos e gritarem terrivelmente. E a cena é tão terrível
O evangelista diz que quando Cristo chega estava um alvoroço, uma confusão. Uma menina de 12 anos que havia perdido a vida, uma família de luto, um pai que havia buscado socorro, mas não chegou a tempo, uma confusão. Então Jesus chega na casa, ao entrar, lhes diz: porque estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. O luto é trocado por riso. Começam a rir. Mas a risada aqui, irmãos, não é da superfície, não é por conta da superficialidade do luto. Não, a risada aqui é porque eles sabem que a menina está morta e estão tripudiando de Cristo. É fato. É fato. A menina está morta, não tem mais vida. E Cristo chega dizendo que a menina não está morta, mas dorme. E começam a rir. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, saiam todos. Tomou o pai, vem já. Chamou a mãe da menina, vem cá. E os que vieram com ele, Pedro, Tiago e João, venham. E entrou onde ela está. Onde está a menina? Está aqui. Seu corpo está aqui. Tomando-a pela mão, diz: Talitá cumi, em aramaico, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta. Imediatamente, adverte de modo, a menina se levanta e põe-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Que é isso? Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Agora a pergunta é: Jesus deu luto e chega dizendo que a menina não está morta, mas dorme. Cristo não está usando aqui, irmãos, eufemismo para consolar os pais. Não chore, Jairo. Ela não está morta, mas dorme, Jairo. Essa menina vai ressurgir quando Cristo vier buscar o seu povo. Descanse, Jairo. Não. O que Cristo está mostrando é que Deus não se curva ante a morte. Amém. A morte não é a palavra final para o Senhor. A morte é uma palavra a qual Deus não se curva. Para Cristo, o culto à morte não faz sentido nenhum. Alvoroço por conta da morte? Não. Para Deus a morte, irmãos, é um sono da qual o indivíduo carece de despertamento. Levanta. A morte para Cristo não é um inimigo invencível. E Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Vivos. Porque para Deus todos vivem. Todos vivem. E Cristo chama o pai da menina, toma a mão da menina e diz: levanta, levanta. A morte não tem palavra final, irmãos. Não tem. Até mesmo para nós que somos cristãos, estamos sujeitos ao poder da morte. Mas em Cristo Jesus a morte não tem a palavra final sobre as nossas vidas. Não tem a palavra final. Por isso Paulo utiliza, sim, em 1 Coríntios, naquele contexto, é um eufemismo. Quando Paulo diz que os cristãos dormem no Senhor, eles não morrem, eles dormem no Senhor. Porque para Deus eles não estão mortos, mas eles estão vivos. Ainda que esta morte que ainda reina até que Cristo a subjugue, devido à nossa parte espiritual recriada por Deus e o nosso corpo ainda encontra corrupção, nós seremos despertados para estarmos com o Senhor. Nossos corpos desfrutarão também da redenção do Senhor. E a morte para nós já não é mais esse terror, esse medo, esse lamento alvoroçador. Pelo contrário, a morte dos seus santos, ou Deus tem prazer na morte dos seus santos. Para nós a morte, ainda que traga luto, traga dor, nós sabemos que a morte não é a palavra final. Amém. A morte não é a palavra final. No contexto da filha de Jairo, Deus a ressuscitou, ou Cristo a ressuscitou, para mostrar que naquela ocasião, de fato, a morte não seria a palavra final sobre ela. E Jesus a levanta
e entrega viva aos seus familiares. É sempre assim, irmãos, a graça atua para além das nossas necessidades e pedidos, ao ponto de que esse evangelho que veio sobre a vida da menina, o poder de Cristo que veio sobre a vida da menina, atingiu o coração do pai, o coração da mãe, o coração dos discípulos, de todos, ao ponto de todos ficarem admirados do que viram, do que aconteceu. Deus, irmãos, realiza muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Muito mais. Muito mais. O pedido inicial de Jairo era que Cristo colocasse as mãos sobre ela, para que ela não chegasse a morrer. Mas Deus, em sua providência, permite que aquela doença leve ao limite, que é a morte. Agora pergunta: quem tem poder sobre a morte? Sobre a morte encerra. Encerra os sonhos, encerra as perspectivas, encerra as ações humanas. Sobre a morte encerra tudo. Mas Deus não se curva ante o lamento da morte. Jamais. Deus não se curva ante o lamento da morte. O próprio Cristo Jesus, que morreu e submeteu-se a este poder da morte, Deus não permitiu que o seu corpo visse corrupção, mas ele ressurge dos mortos ao terceiro dia, como um sinal de que nós também ressurgiremos. E sobre nós a morte não será a palavra final. Sobre nós as circunstâncias mais difíceis da vida não será a condição final, jamais. Mas o Evangelho atua em nossas vidas em todas as áreas, no ser completo. O Evangelho traz a transformação e nos insere como pessoas reais no mundo real. Por isso Jesus diz: dá de comer a ela. O Evangelho não nos coloca na redoma, mas pelo contrário nos insere como seres humanos transformados pela graça, cheios de fé, cheios de esperança no mundo real. Capaz de desfrutar agora, depois da transformação do Evangelho, das provisões de Deus. Coma, minha filha, dá de comer a ela. Dá de comer a ela, vamos celebrar a vida. E aquela menina iria comer com toda aquela alegria no coração, seus pais iriam dar aquela refeição com a maior alegria, iria ver naquele pão, naquela refeição, a graça de Deus. Amém. A providência de Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Amém. Irmãos, nós precisamos ser curados, nós precisamos ver além. Cristo diz à igreja de Apocalipse: aconselho de que de mim compre colírios para que veja. Nós precisamos crer na palavra do Senhor, precisamos crer. Ainda que tormentas nos assalte, precisamos crer. Ainda que dificuldades nos sobrevenham, precisamos crer. Precisamos entender a aplicação dessa soberania de Deus e descansar nela. Descansar. A palavra de Cristo a Jairo é: meu filho, crê somente. A palavra de Cristo a Jairo é: descanse, persevere, espere. O Evangelho está suando aos nossos ouvidos hoje também. Descanse, espere. Este Evangelho traga paz aos nossos corações, irmãos. Este Evangelho tire a agitação da nossa mente, do nosso coração, a perturbação, a ansiedade que rouba sono, tira a paz, a fome. O Evangelho tem que curar como um bálsamo todo o nosso ser, nossa mente, nosso coração, nossas emoções. Como diz Paulo, que a paz de Cristo inunde o coração de vocês. Amém. Que vocês enxerguem qual seja a profundidade, qual seja a altura e qual seja a largura do amor de Deus em Cristo Jesus. Amém. Deus nos ajude a ver, meus irmãos, a ver em todas as circunstâncias da vida a mão do Senhor. José só conseguiu superar as suas aflições, os seus traumas, porque viu que na sua história Deus estava agindo na sua providência. Amém. E no fim do livro ele diz: não se curvem diante de mim. Diz aos seus irmãos: levante,
Eu não estou no lugar de Deus. Deus me trouxe aqui para preservar uma nação. Deus me trouxe aqui para preservar vocês. Eu sou instrumento da graça. A história da minha vida é a história de Deus. Até mesmo quando meus irmãos me jogaram no profundo do buraco, e eu fui vendido como escravo, fui injustiçado na casa de Faraó, fiquei preso injustamente por um período longo, fui esquecido quando interpretei os sonhos, só fui lembrado porque Faraó teve um sonho pela graça de Deus e pela providência de Deus. Então o copeiro se lembrou de mim. Tem um rapaz que interpretou nossos sonhos. Ele tinha tudo para viver amarguras intensas essas coisas. Por que, Senhor? Por que? Fui roubado da companhia dos meus pais na adolescência. Por quê? Ele disse: eu não estou no lugar de Deus, levante. Deus me trouxe para cá. Mas como, irmãos, que caminho Deus o levou, hein? Por que Deus não levou por um caminho tão elevado? Mas pelo contrário, Deus disse: você vai pela cova primeiro, vendido como escravo, depois vai preso. É este o caminho. Ele diz: levante, eu estou aqui para preservar uma nação, porque dessa nação viria Cristo, que Cristo vem em nós, nossa salvação. Deus está costurando a história, fazendo com que pontos comuns se encontrem, pessoas se encontrem, caminhos se encontrem. Esse Deus é terrível. Jó diz: eu me arrependo como homem, eu me abomino no pó, não tenho respostas. Bem sei que tudo podes, eu me rendo, Senhor, eu me rendo. Nenhum dos seus planos pode ser frustrados. Precisamos crer, irmãos. Precisamos crer. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te agradecer, Pai, nesta noite, e dizer por nós. E dizer porque as tuas ações sobre nós, Senhor, vão sempre além daquilo que pedimos ou pensamos. Nós somos humildes, nós somos desesperados, Senhor. As aflições da vida, Senhor, ela chega aos nossos corações, nos traz ansiedade, Senhor, nos traz agitações, preocupações. Sabemos que Tu conheces, ó Deus, as nossas condições, Pai. Sabemos que Tu conheces o limite da nossa fé, o limite do nosso crer, a profundidade das nossas convicções. Tu conheces, Pai. Porque Tu vês além da aparência humana, Senhor. Tu vês além da presença no culto, Tu vês além da leitura bíblica, de uma aula, de uma pregação. Amém. Tu nos conheces profundamente, Senhor. Queremos Te pedir, Pai, nos ajude a ver, nos ajude a crer, nos ajude, Senhor, a descansar, nos ajude, Senhor, a perseverar. Acima de tudo, nos ajude a esperar, Senhor. A esperar. Amém. O próprio Cristo, Senhor, aprendeu, submeteu-se, passou pelos estágios da vida, foi moço, foi adolescente, até que chegou o tempo, Senhor, de se manifestar publicamente em a cruz. Nos ajude, Senhor, a descansar e esperar. Amém. Dá-nos paciência, dá-nos longanimidade, dá-nos firmeza, dá-nos constância, dá-nos fé, Senhor, dá-nos firmeza em Tua palavra, ó Deus. Amém. Nos ajude, Senhor, que a nossa fé, Pai, consiga se apropriar de todo o conhecimento do Senhor, de todos os conselhos do Senhor, e crer de todo o coração. Dá graça para crermos de todo o coração em Tuas palavras, Senhor, em Tuas promessas. Amém. É o que nós, Pai, Te pedimos, Senhor, porque Tu és poderoso para agir segundo os Teus propósitos em nós.
fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Amém. Segundo o Senhor, o teu poder que opera na vida de cada um de nós. Traz paz a esta igreja, Senhor. Traz alento, Senhor. Traz descanso, ó Deus. Amém. Traz a serenidade que o Evangelho traz à mente mais perturbada do pecador. É verdade. Assim como aquele endemoniado de Gadara foi encontrado em perfeito juízo, assentado, vestido, que do Evangelho nos ensina a sentar, a ouvir, a esperar. Amém. Oh Deus, é o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.